Alô, 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 aqui para falar das novidades do A La Carte essa semana. Eu vou começar com um filme que eu confesso a vocês que é um dos filmes que eu mais gostei de assistir na vida. Não é filme de diretor famoso, é filme bom para se divertir. Highlander, o Guerreiro Imortal, que aliás é um filme cult. Não sou só eu que adoro esse filme, porque realmente é daqueles filmes que tudo deu certo. O diretor é o Russell Mulcahy, que depois não fez muita coisa relevante, e foi o filme que tornou Christopher Lambert um astro mundial. Ele era muito famoso na França, mas não era muito conhecido fora da França. Fez esse filme, que nem era muito a pinta dele, né? Ele fazia na França mais aquele galã despenteado, e aqui ele faz um personagem que vai guerrear, que vai lutar de espada. O Christopher Lambert interpreta Russell, que é um Highlander. São esses guerreiros imortais. O personagem do Christopher Lambert tem 500 anos e eles conseguem esta imortalidade. Não vou contar todos os detalhes, mas o fato é que tem outros Highlanders por aí e ele vai encontrar um desses que quer dar um jeito de matá-lo. É interpretado por um ator que fez sempre papel de bandido, que é o Clancy Brown. Realmente nasceu para fazer bandido nos filmes. O filme tem um pedacinho que se passa na Escócia 500 anos antes, quando a gente entende melhor a história do personagem, e o produtor tinha conseguido que o Queen fizesse uma música pro filme. Mas quando eles viram, o Queen, o material do filme, ficaram tão empolgados que fizeram mais músicas. E, inclusive, nesse filme tem uma música que o Brian May escreveu especialmente pro filme, que é Who Wants to Live Forever, uma das músicas mais lindas do Queen. Você vai ver outras músicas no filme. Outra curiosidade é a participação de Sean Connery. Eu não tô dando um spoiler porque tá nos créditos. Quando eu assisti o filme nos cinemas, quando entrou Sean Connery no filme, foi uma boa surpresa. Sean Connery é um daqueles atores que realmente, né, só a voz do Sean Connery, a pinta, aquele olhar sempre meio irônico, e ele interpreta uma espécie de Highlander Plus. Você vai assistir no filme, é uma participação genial. Sean Connery ganhou a modesta quantia de $1 milhão para participar do filme, e inclusive ele fez uma aposta com o diretor, que o diretor não ia conseguir filmar tudo que precisava em uma semana, que era o prazo que ele tinha para filmar, ele tinha um outro filme na sequência, conseguiu e tá maravilhoso. E vou destacar, por fim, a sequência inicial do filme. Veja bem, esse filme é de 1986. Não tinha efeitos digitais, não tinha drone. A sequência inicial em que o personagem do Christopher Lambert entra numa arena é espetacular. Tente entender aonde está a câmera, como a câmera consegue se mover da maneira que ela se move. Foi um cara genial, o mesmo cara que criou o Steadicam. Steadicam é um equipamento que foi criado para colocar no corpo do cameraman. Você coloca o Steadicam no corpo e aí você põe a câmera. E esse Steadicam dá um equilíbrio. Então isso permite sequências em que a câmera se move sem balançar. O Steadicam foi criado por esse cara para o Stanley Kubrick, quando o Stanley Kubrick filmou O Iluminado. O Stanley Kubrick era o rei de inventar coisas complicadas que permitiam o avanço da tecnologia para o cinema. Aqui eles chamaram esse cara que inventou esse sistema. São 4 fios que permitem esse movimento da câmera. Presta atenção se não é antológica essa sequência, tanto do ponto de vista dramático quanto do ponto de vista cinematográfico. Eu gosto dessas sequências e dessas ideias em que o cineasta usa da tecnologia para criar e contribuir no que ele quer que o espectador sinta assistindo a cena. Não é, olha como eu sei filmar bem. Aí não tem graça, né? É só virtuosismo. Aqui não. Cria uma brilhante introdução ao filme que você vai entender e vai ver assistindo. Presta atenção. Highlander, o Guerreiro Imortal. Filmaço! Depois desse entusiasmo todo, os outros filmes da semana ficarão um pouco apagados. Mas não porque não sejam bons. Vou começar com Nunca Fui Santa, com nada mais nada menos que quem? Outro ícone do cinema, Marilyn Monroe. Aqui nesse filme, dirigido por Joshua Logan, um filme que teve algumas indicações para o Oscar, inclusive de ator coadjuvante, a gente tem esse jovem cowboy que se apaixona perdidamente por essa moça. Ela não quer muita coisa com ele, decide pegar um ônibus e ir para Los Angeles para fugir dele. Ele vai atrás, descobre ela, e aí a coloca num ônibus para Montana, que é de onde ela era originária, junto com ela, para eles irem para Montana, para eles se casarem e viverem lá. O ônibus para num restaurante de estrada, né, aquela parada ali para as pessoas irem ao banheiro e comerem alguma coisa, e aí a história vai acabar se desenvolvendo nesse restaurante. Marilyn Monroe no auge, fazendo um personagem muito adequado ao seu talento. Enfim, se você gosta de Marilyn Monroe, se você gosta desse tipo de romance, drama, é um prato cheio para você. Um dos filmes mais importantes da filmografia da grande Marilyn Monroe. Well, here they are, take everything
my house, my money, my wedding ring, and in the bargain I'll throw in me. Agora um filme que nunca passou no Brasil, da Coreia do Sul, O Antigo Jardim. É um filme de 2006 do cineasta Im Sang-soo. É um cineasta importante da Coreia do Sul também, menos conhecido no Brasil. A história se passa nos anos 70, quando esse jovem, muito contra o governo da Coreia do Sul era um governo ditatorial, ele se envolve muito, é oposicionista, mas aí ele acaba indo para esse local um pouco afastado, porque ele estava ameaçado de ser preso, e ele se apaixona por essa mulher, professora de arte, jovem, e eles vão ter esse idílio nesse lugar afastado. A gente então tem a recordação disso e a vida atual do personagem. É um filme bonito, um filme diferente da Coreia do Sul, em que fala de política, dessa história política da Coreia do Sul que a gente conhece pouquíssimo aqui no Brasil, e também esse lado mais romântico e idílico desse cineasta importante na Coreia, com uma carreira grande, mas que aqui no Brasil é menos conhecido, o filme ineditíssimo, O Antigo Jardim. Agora um filme diferente, Lourenço ao Vento. É um filme ineditíssimo, que estava na seleção Acid de Cannes. Essa é uma seleção justamente para filmes de jovens cineastas, filmes que têm uma pegada diferente. Nosso personagem tem 28 anos, não sabe o que fazer da vida, tá meio assim, e aí ele resolve ir para esse resort de esqui, numa meia baixa estação, resort a deserto, e ele vai conhecendo alguns moradores esparsos que vivem ao redor, e cada um mais excêntrico do que o outro. Um desses personagens interpretado por nada mais nada menos do que Beatriz Dalle. Já veterana, Beatriz Dalle, que brilha em Betty Blue, que a gente subiu aqui no La Carte para vocês há poucas semanas, aliás. Um dos filmes mais incríveis sobre paixão, perdição, filme lindíssimo dos anos 80. Aqui é Beatriz Dalle, segue na ativa com esse personagem e esse universo, esses personagens excêntricos vivendo nesse lugar meio perdido, né? Que são esses lugares que durante uma parte do ano ficam lotados e o resto do ano ficam meio vazios. Lourenço ao Vento. Fala a verdade, né? Nossa programadora capricha. Coloca um filme como Highlander, cult total, hiper sensacional. Coloca um filme da Marilyn Monroe, que é Marilyn Monroe, dispensa comentários. E aí 2 filmes que você nunca ouviu falar e que você pode se interessar. Esse é o espírito aqui do nosso à la carte. Um pouco de tudo e tudo isso para vocês a partir de hoje, aqui para você escolher e montar o seu cardápio.